Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de literatura. Vamos iniciar os nossos estudos? Crianças, na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão do conteúdo que já estudamos até aqui, porque na nossa próxima semana vocês irão fazer uma atividade avaliativa de literatura. O conteúdo que nós iremos estudar para a nossa atividade avaliativa é conto de mistério. Então, vamos revisar? Nós aprendemos que os contos são pequenas histórias que têm começo, meio e fim. E ela acontece no momento da situação. Então, os contos são pequenas histórias. Não tem um grande detalhamento dos personagens e dos lugares. Apenas conta como que vai acontecendo tudo. Nós vimos também que os contos, eles existem de diferentes tipos. São tantos tipos de contos que são divididos entre tradicionais e modernos. E nós vimos que dentro dos contos modernos, a gente pode ter um grande leque. E nós temos então aí o conto de mistério, que é um tipo de conto. Por que conto de mistério? Porque o tema abordado nos contos é o mistério. A gente viu também que há uma diferença entre o conto de mistério e o conto de terror. O conto de mistério, a história, ela nos deixa intrigado. Isso mesmo, a história nos faz com que a gente fique pensando o que pode acontecer com aquele mistério, a pulguinha atrás da orelha. Já o conto de terror, diferente do conto do mistério, que tem suspense, né? E essa sensação de não saber o que vai acontecer ou estar sempre assim com os olhos arregalados, aguardando o segundo passo, o conto de terror, como o nome diz, ele é para assustar. Então, muitas das vezes o conto de terror envolve seres sobrenaturais, né? Casos de mortes, muitas das vezes assombrações. Já o conto de mistério não, o conto de mistério é apenas uma coisa diferente do real, que a gente fica se perguntando o que será que vai acontecer. E a gente fica naquela vontade de ler a próxima linha para descobrir qual é o mistério. É como se fosse uma investigação. Então, o conto de mistério é diferente no conto de terror, nesses aspectos. Durante as nossas aulas, vocês leram o conto Bichos de Estimação, da Stella Carr. E lá nós fizemos uma interpretação de texto. A atividade avaliativa vai ser mais ou menos nesse padrão. Vocês irão ler um conto de mistério e farão uma interpretação textual desse conto de mistério. Bem, finalizada a nossa revisão sobre conto de mistério, vocês irão produzir um conto de mistério. E o conto de mistério que vocês vão produzir tem o seguinte tema: uma aventura de dois amigos ou mais na última casa da rua. O que vocês têm que fazer? Contar uma história dessa aventura desses amigos nessa última casa da rua. A última casa da rua, ela é uma casa que as pessoas não sabem quem vive lá. E ela é rodeada de mistérios e coisas que acontecem ali sem ninguém entender. Então, esses amigos vão lá nesta aventura para descobrir quem são os moradores dessa casa e o que acontece lá. Então, crianças, essa é a atividade de vocês. Criar um conto de mistério com essa temática, dessa aventura desses amigos nessa casa, mostrando quem são os moradores e o que acontece lá, desvendando todos os mistérios. Então, crianças, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Beijos! Tchau!